Então, gente, eu já iniciei a gravação, tá? Aí eu peço que vocês coloquem aí o nome de vocês no chat, né? Para estar registrando aí a frequência. A gente vai dar continuidade à mesma coisa da aula passada, certo? Hoje nós vamos estar fazendo uma resolução de questões, porém essas questões são todas voltadas à questão das grandezas radiológicas. Então, eu preparei uma lista aqui de exercícios para a gente poder responder juntos e vocês tirarem as dúvidas, né? E treinarem, porque esse aqui a gente só pega mesmo praticando. Se a gente deixar de lado, infelizmente não entra muito bem na nossa cabeça, não, tá bom? Então, hoje a gente vai estar fazendo a resolução dessas questões, a fim de que vocês possam aí estar se aprimorando quanto a esse quesito aqui dessas grandezas radiológicas, tá bom? Então, né, peguem aí suas calculadoras, papel, caneta, lápis, borracha, seja o que for, e vamos lá. A primeira questão dessa nossa resolução de questões diz o seguinte: uma fonte radioativa de césio 137 possui uma atividade de 42 curie. Um operador fará o resgate a uma distância de 3 metros. Qual a taxa de exposição durante o resgate? Então, nós vamos sempre, antes de resolver uma questão, a gente busca aí os dados que a questão ela nos dá, certo? Então, vejam que a gente tem um valor da atividade, que é igual a 42 curie. A gente tem um valor de distância, que é igual a 3. E o gamão, que a questão dá, essa informação, é igual a 0,33. Então, se a gente lê o enunciado e observando os dados que ela nos oferece, nós sabemos que a questão se trata aí do cálculo de exposição, certo? Então, relembrando aí a fórmula, tá? A exposição, ela é igual à atividade vezes o gamão, tá? Ou gamão vezes atividade, tanto faz. Dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente troca as letras por números, certo? A atividade é igual a 42 e o gamão é igual a 0,33. A distância a gente vai também estar elevando ao quadrado. É igual a 3 e a gente vai elevar a 2. Vai fazer uma potenciação. Então, a gente, a princípio, faz aí a multiplicação entre o valor da exposição, tá? No caso, multiplica a atividade vezes o gamão. Esse valor, 42 vezes 0,33, dá igual a 13,86. 86. Isso. E aí, fazendo a potência, né? 3 vezes 3 dá 9. Ao final, eu vou dividir esse valor que eu descobri da multiplicação entre a atividade e o gamão por 9, que é a distância ao quadrado, e o resultado final dá 1,54. Tá? Então, eu observo na questão aqui o valor da atividade e vejo que ela está com a unidade antiga. Aqui no gamão era para ter alguma outra informação aqui ao lado do 0,33, mas não tem. Porém, lembra que a gente vai ter aqui no gamão também as unidades de exposição e da atividade. Então, observando aqui a atividade com a unidade antiga, que é o curie, eu sei que aqui também a minha resposta ela estará na unidade antiga da exposição, que é o Röntgen, tá bom? Então, esse é o cálculo da exposição. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse cálculo? Já dá para entender? Já dá para fazer sozinho? Sim. Bom, se tiver do jeito que está aqui,
Lógico, exatamente não com os mesmos números, não precisa. Mas se estiver do jeito que está aqui, dá para fazer. Sim, é dessa forma. Não, só o que pode mudar é os números. Ok, então dá para fazer isso aqui tranquilamente. Então vamos lá. Posso apagar aqui? Vocês estão copiando aí? Estou copiando. Tá. Um minuto aí para vocês copiarem. Então, lembra da importância de sempre observar as unidades à frente dos valores, porque se tiver diferente, né, a gente tem que transformar. E caso aqui fosse Becquerel, aqui a gente colocaria não mais o Röntgen, mas o Coulomb por quilograma, que é a unidade nova. Vou apagar. Então vamos para a próxima. Um operador foi exposto a 4,6 Röntgen por hora por uma fonte de cobalto 57, emissora de partículas gama. Determine os valores de dose absorvida, dose equivalente e dose efetiva. Então, você vai calcular três coisas aí nessa questão: a dose absorvida, a dose equivalente e a dose equivalente efetiva, tá? Então, deixa eu dividir aqui os nossos espaços. Eu vou colocar aqui as fórmulas, tá certo? E vocês vão estar tentando calcular, tá certo? Essas três coisas que a questão ela está solicitando, ela está pedindo, tá bom? Então, dose absorvida é igual a 0,876 vezes a exposição. Essa é a fórmula da dose absorvida. Dose equivalente, eu tenho a dose absorvida vezes o WR. Lembra que o WR ele é o fator de peso da radiação a qual o indivíduo foi exposto ou que o corpo absorveu. E a dose equivalente efetiva é igual à dose equivalente vezes o WT. Lembra que o WT é o fator de peso para o tecido, tá? Então, quando a questão, que é o exemplo dessa, quando ela não te der o valor do WT, a gente deduz que o indivíduo, que é o operador, ele foi exposto de corpo inteiro. O WT para o indivíduo que é exposto de corpo inteiro é igual a 1, tá bom? Então, eu quero que vocês façam esses três cálculos, né? Releiam a questão, separem os dados, substituam as letras aí por números e calculem. 5 minutinhos para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês perguntem, né? Pode falar.
Professor, a primeira aqui, essa dose absorvida vezes a exposição, ela é regra de 3? Não, não é regra de 3, é só Não. multiplicação. É tipo aquele lá, o exemplo lá de cima, né? Isso, você vai Ok, substituir aí as letras por números, né? Aí ok. você veja se o Esse número enunciado dá... 0,876 é tipo do gamão, 0,33, não muda, né? Isso, ele é fixo, é um Ok. constante. E aí você lê a questão e veja se está te informando o valor de D ou o valor de X. Aí você faz a substituição e faz a questão. Ah, professor, pode responder. Eu posso porque você terminou, porque você desistiu aí. Porque estou com algumas dúvidas e acredito que Qual é a sua vai. dúvida? Meu Deus, deixa eu ver aqui. A exposição, né, foi 4,6, Sim, certo? certo. Então, eu multiplico 0,876 vezes a exposição, que é 4,6. Exato. Daí em diante já começa a complicar. Pronto. Vamos lá. Cláudia, o WR, ele tem uma constante, mas muda, porque é o valor de peso da radiação. Então, a radiação X, gama, beta, alfa, os nêutrons, cada um vai ter um valor específico. Para a partícula gama, o WR, ele é igual a 1, tá bom? Igual WT? Isso. O WT ele é 1 só quando eu falo de corpo inteiro. Se tivesse especificando algum órgão, a questão daria o valor, tá bom? Porém, Entendi. quando ela não diz aonde o operador foi irradiado, nós deduzimos que foi de corpo inteiro. E aí sempre vai ser 1 quando é corpo inteiro ou quando a questão não diz, tá? Esse número 1 do WR é referente à partícula gama. Se eu falasse de alfa, de nêutron, de prótons, já iria mudar ali os valores, tá? Então vamos lá responder. Dose absorvida é igual a 0,876. Esse número ele é fixo, é uma constante. Fazemos a troca aí dos números, das letras por números. A exposição que a questão me dá é equivalente a 4,6. Observo que um operador foi exposto a 4,6 Röntgen por hora. Então, já sei que esse valor é ali equivalente à exposição. Então, quando eu multiplicar 0,876 vezes 4,6, vai dar 4,02. Eu vou colocar o número 96. todo, tá? Uhum. E aí eu vou observar lá para a questão.
por enunciado. Vê que a exposição está com a unidade antiga, que é o Röntgen. Então, a dose absorvida também vai vir na unidade antiga, que é o RAD. Coloco por hora porque a exposição também está acontecendo por hora, tá? Então, já achei aí o primeiro valor, a primeira questão. Deu para entender? Alguma dúvida ainda aqui em relação a isso? Não, nessa daí não. Eu fiz do jeito que tá aí. Os demais, tranquilo? Flávio, Raniele, o Alisson. Cheguei agora. Então, depois que a gente descobre a dose absorvida, a gente vai lá, tá? Tá, vou repetir. Lê a questão, né? Veja os dados que a questão te dá. Os únicos dados que ela vai te oferecer é o valor da exposição, né? Um operador foi exposto a 4,6 Röntgen por hora e te diz que essa fonte a qual o indivíduo foi exposto é emissora de partículas gama. Então, já tem o valor da exposição e tem o valor de WR, que é o fator de peso da radiação. Determine os valores de dose absorvida, dose equivalente e dose equivalente efetiva. Veja que a questão ela não especifica qual é o local do corpo que foi irradiado. Então, nós consideramos que ele foi irradiado de corpo inteiro. A minha WT, tá? Meu fator de peso do tecido, vai ser igual a 1, sempre que a questão ela não te informar o local a qual a radiação interagiu, ou se ela disser que foi de corpo inteiro, a exposição também é igual a 1. Então, qual a fórmula da dose absorvida? D é igual a 0,876. Esse valor é uma constante, tá? Que ela mede a diferença entre a densidade da água e do ar. Então, é uma constante que ela não muda, ela sempre vai estar dentro dessa fórmula. E eu vou multiplicar essa constante com o valor da exposição, tá? Com o valor a qual o indivíduo ele foi exposto. Então, qual é o valor de exposição que a questão me dá? É 4,6 Röntgen por hora. Então, eu multiplico esse valor com a constante, que é igual a 0,876. Depois que eu multiplicar, eu vou encontrar aqui esse valor, 4,0296. Vejo que o meu valor da taxa de exposição está na unidade antiga, que é o Röntgen. Então, a minha dose absorvida também deverá estar na unidade antiga, que é o RAD, tá? Coloco por hora, porque a exposição está acontecendo também por hora, tá bom? Então, descobri a primeira parte da questão, que é a dose absorvida. Então, agora eu vou para a dose equivalente. A fórmula da dose equivalente fica sendo dose equivalente, que é expressa aqui pela letra H, é igual à dose absorvida, que nós já temos aqui o valor, vezes o fator de peso da radiação que interagiu com o organismo lá do operador. Então, eu sei que a radiação ela é gama. Eu tenho uma fonte emissora de partículas gama. Qual o fator de peso para a radiação gama? É igual a 1. Então, a gente vai colocar aqui os dados dentro da fórmula, tá certo? H é igual. A dose absorvida foi igual a 4,0296. E irei multiplicar pelo fator de peso da radiação gama, que é igual a 1. No final das contas, vai dar esse mesmo valor aqui. O que vai mudar agora é a unidade, pois a unidade da dose equivalente não é mais RAD, tá? Se eu vejo que a exposição está na unidade antiga e a dose absorvida também, aqui a minha dose equivalente e a equivalente efetiva também virá com a unidade antiga. A unidade antiga para a dose equivalente é o REM, tá? Então, REM por hora, pois eu tenho ali tanto a exposição como a dose absorvida também acontecendo por hora, tá? Deu para entender aí essa parte aqui da
da dose equivalente? Sim. Deu. Alguma dúvida? Agora, eu queria só, assim, fazer uma pergunta, tipo, se a gente tivesse uma tabelinha com essas letras e os seus significados, ficaria mais fácil para a gente. Façam no caderno. Porque às vezes a gente não tem como, tipo, eu agora que estou vendo, porque da outra aula eu não tinha visto, né? Mas, tipo, D, WR, WT, essas siglas, entende? Sim, entendo. Assim, eu já mandei o slide para vocês referente a esse conteúdo. Então, vocês podem pegar ele, ler e grifar os pontos que são inerentes a essas siglas, para vocês poderem captar melhor. Assim como vocês também podem fazer uma tabelinha com as unidades novas e antigas das grandezas. Professor, Oi, eu estava fazendo aqui, terminando o trabalho, o resumo. É para me enviar para o seu e-mail, é? isso. Tá bom. Terminei quase agora. Tá bom, pode mandar. Certo. Mais alguma pergunta em relação aqui à dose equivalente? Não. Então, vamos para a dose equivalente efetiva. A fórmula da dose equivalente efetiva, ela é composta por uma multiplicação entre o valor da dose equivalente, que é o que nós acabamos de achar, vezes o fator de peso do tecido que foi irradiado, tá? No caso da questão, ela não especifica qual órgão que recebeu a radiação. Então, nós deduzimos que houve uma irradiação de corpo inteiro. Então, vamos substituir as letras por números. Dose equivalente, que é o valor que a gente acabou de encontrar, vezes o WT, que também é igual a 1. Então, olha que questão fácil, gente. A gente vai multiplicar esse valor por ele mesmo e o resultado vai ser ele mesmo. O que é que vai mudar? Agora, apenas a fórmula, ou apenas a unidade, perdão. A unidade lá da dose equivalente e da dose equivalente efetiva fica sendo o REM também, tá bom? Então, eu tenho aí 4,0296 REM por hora, tá certo? Então, aí são os três valores que a questão pede para que a gente encontre. São eles: a dose absorvida, a dose equivalente e a dose equivalente efetiva. Vejam que todos têm o mesmo valor. O que vai ser alterado na questão, no resultado final, na verdade, são as unidades de medida. Eu vejo que lá no enunciado a exposição está na unidade antiga, então todas as outras unidades que aparecerem na questão ficam na unidade antiga também, certo? Perguntas? Deu para entender como é que funciona aí? Professor, eu entrei há pouco tempo que o celular descarregou. Esse WT igual a 1 é devido à partícula gama, não é isso? Devido à partícula gama, é o WR, tá bom? WR. R vem de radiação e T vem de tecido. Como a questão ela não fala qual órgão que foi irradiado, a gente subentende que foi uma irradiação de corpo inteiro. Se a questão dissesse que ele foi irradiado de corpo inteiro, ou se a questão estiver da forma que está aqui, sem especificar qual órgão, a gente considera que foi irradiação de corpo inteiro. Aqui vai ser equivalente ao número 1, tá? Se fosse outro órgão, outro tecido, a questão iria especificar o valor do WT, tá bom? Ok. Mais alguma pergunta? Quem não tinha entendido, deu para entender aqui? Sim. Deu. É só mesmo a questão, pelo menos nessa questão, né? De você alterar o valor ali da unidade, tá? Sempre observar se está na antiga, se está na nova, que no final dá certo. Vou apagar, tá bom?
A terceira questão, vocês vão fazer. Ela é igual à primeira. Vou fazer a leitura. Uma fonte radioativa de rádio 226 possui uma atividade de 6,7 QRI. Um operador fará o resgate a uma distância de 2,5 metros. Qual a taxa de exposição durante o resgate? Então, é bem idêntica à primeira questão. Mesma fórmula, que é a fórmula da exposição, tá? O gamão aí que a questão nos dá, acerca da fonte de rádio 226, é igual a 0,83. Então, vou dar 5 minutos para que vocês façam a leitura da questão do enunciado, separem os dados e apliquem dentro da fórmula da exposição. Qualquer dúvida, vocês falem aí. Professor, só uma dúvida. Diga. Sendo aqui milli QRI tem a ver com aquele 10 a menos 3? Tem, mas aqui no gamão a gente não vai atribuir esses valores de potência, tá? Ok. Observa só o QRI, que no gamão está QRI, que na atividade está QRI. Então, no final do teu cálculo, tu vai ter que atribuir uma grandeza que esteja a mesma linha do QRI. O QRI é a unidade antiga ou a unidade nova? Aí você vai atribuir ao final a unidade para exposição. Ok. Professor, Oi, professor, olha esse no bate-papo se esse e-mail é seu. sim, é. Certo. Você enviou já? Vou enviar agora. Tá bom. Pode ser em PDF ou em doc, não pode também? É uma coisa. Tanto faz. Mas mande PDF, que é melhor. Quando for quinta-feira, tá? Quando for amanhã, na verdade, eu vou postar a nossa aula do sábado. E quando for quinta-feira, eu vou estar mandando para vocês a prova, né? O link da prova, para vocês responderem, tá bom?
E aí vocês vão ter até o sábado para poder entregar. Sábado até o final do dia, né? Até às 17, tá certo? 17 horas. E Ah, aí, tá na ok. Eu terça... pensei que a prova já era para entregar já dia 8. Não, não. E aí, quando for na próxima terça, a gente já começa outra disciplina, né? De forma híbrida. Terça vai ser uma parte da turma, quinta outra, e sábado vocês vão ter aí 2 vídeos para assistirem. E aí seguiremos nessa linha até o final da disciplina. Ei, professor, Oi. mas o senhor falou com a Renata, porque tem. Será que vai muita gente para essa nova disciplina? Pois é, eu ainda não falei porque ela disse que ia mandar a lista, né, do pessoal que vai ser da turma A e da turma B. E aí eu tô esperando ela mandar essa lista para poder perguntar, né? Mas eu creio que se tem a lista A e a lista B, é porque deve ter aluno suficiente para poder lotar a sala, né? Será que eles do grau entraram em contato com os alunos para saber se eles queriam fazer desse jeito, né? Acho que sim, porque Eu acho que estão não, que não pagando, né? entraram em contato comigo. Como? Eu acho que não, porque não entraram em contato comigo. Não entraram. Não. Porque eu acho que quem não tá assistindo às aulas assim deve estar pagando, né? Então, acho que vendo a oportunidade de retornar, acho que vai estar querendo. Mas eu vou dar uma reforçada com ela para saber como é que vai ficar. Porque aí não precisava, tipo, botar uma parte num dia, outra parte no outro, e a outra parte assistir online. Pois Se fosse é, uma quantidade pequena de pessoas, dava para ir, né? porque tipo Até assim, melhor. A a aula aula que eu vou presencial. dar, a aula que eu vou dar terça é a mesma aula que eu dou quinta, né? Já que vão ser 2 turmas. E aí no sábado eu gravo 2 aulas para compensar o dia, né, da semana que você não foi e o sábado. E aí, assim, né, será até o fim da disciplina, se ela realmente ficar dessa forma. Mas amanhã eu vou entrar em contato com ela para poder Então saber quer dizer, se... a aula que o senhor der na terça vai ser a mesma aula que o senhor vai dar na quinta. Isso, porque você ou vai estar terça ou vai estar quinta. Vai estar um desses dias lá, entendeu? É, um desses dias vai ser online, né? Aí, não, não é que um desses dias vai ser online. Ou você tá terça ou você tá quinta. Tanto terça como quinta é a mesma aula. No sábado é que você vê o vídeo. Que aí todo mundo vê o vídeo no sábado, entende? Ah, entendi. Não vai ter transmissão de aula, né, ao vivo, Uhum. lá no grau, eu dando a aula e vocês vendo, não. Então, gente, vamos lá. Qual o resultado que vocês acharam aí? 0,88976 foi o meu. Alguém fez diferente? Tô terminando. Lembrando, né, que a prova que eu vou passar para vocês, online, ela engloba todo o conteúdo da disciplina. Então, não estudem só os cálculos, tá? Estudem a portaria, estudem aquelas primeiras aulas online que falava sobre a questão das partículas, né? Estudem bastante a portaria, né? Que é o que mais vai ter. Tanto a 457 como a da CINEM 3.01, tá bom? Então, vamos lá. A atividade da fonte igual a 6,7. Gamão igual a 0,83. Estou substituindo as letras por números de acordo com o que a questão me diz. Distância 2,5 ao quadrado. Então, vamos lá. 6,7 vezes 0,83 dá igual a 5,561. 2,5 vezes 2,5 dá igual a 6,25. Dividindo
5,561 por 6,25, eu vou ter esse valor aqui ao final. Pode colocar o número inteiro, né? Pode. 976. Aí, por exemplo, né, se a questão for de marcar e tiver só 0,88 e você olhar para sua calculadora e ver que é 0,88976, você sabe que é o 0,88, certo? Ok. A unidade da atividade que ri, aqui no gamão também que ri. Ambas são as unidades, né? É a unidade antiga da atividade. Então, aqui eu também vou ter a unidade antiga. Então, esse é o valor, tá bom, da questão. Essa é a exposição, é o valor aí a qual o indivíduo foi exposto durante o resgate dessa fonte radioativa de rádio 226, tá bem? Vou apagar aqui. Vamos para a próxima. Considerando um paciente que foi irradiado por partículas alfa, observou-se uma dose absorvida de 0,18 Gray por hora na região do esôfago. Qual a dose equivalente efetiva recebida pelo paciente? Observa os dados que a questão te dá. Vamos lá anotar aqui do lado. Foi irradiado por partículas alfa. Dose absorvida igual a 0,18 Gray por hora. E a questão diz que ele foi irradiado na região do esôfago. E aí a questão te dá o WT, que é igual a 0,05. Lembra que o WR da radiação alfa é igual a 20, tá? O fator de peso da partícula alfa é igual a 20, sempre. Então, a questão quer saber dose equivalente efetiva. A fórmula da dose equivalente efetiva é dose equivalente efetiva é igual a dose equivalente vezes o fator de peso do tecido. Porém, para descobrir este valor, eu preciso primeiro calcular a dose equivalente, tá bom? Que é igual à dose absorvida vezes o fator de peso da radiação. Então, 5 minutinhos aí para vocês descobrirem os valores. Lembrando que a questão quer saber dose equivalente e efetiva. Então, se fosse uma questão para marcar, você não iria marcar o valor desse primeiro cálculo, mas do segundo, que é a dose equivalente e efetiva. Para descobri-la, eu preciso calcular a dose equivalente. Então, vejam os dados, as letras, né? Interpretem as incógnitas da questão, da fórmula, e resolvam. 5 minutinhos aí para vocês resolucionarem.
Flávio, quando terminar a aula, eu olho, tá? O meu e-mail, porque eu só tenho ele aqui no computador, não tenho no celular, não. Aí eu te aviso. Ó, o Flávio já... Flávio não, Charles. De novo, gente, Charles, quando terminar a aula, eu te falo, tá? Se o e-mail chegou. Aí, se não tiver chegado, eu te aviso. O Flávio, ó, ele já achou o resultado da questão. Os demais aí, já conseguiram achar também? Alguma dúvida, alguma dificuldade? Achei também. Flávio, no caso dessa questão, não há necessidade de transformar o gray, tá? Você só vai observar que o gray ele é a unidade nova da dose absorvida. Então, tanto na dose equivalente como na equivalente efetiva, você também vai ter que colocar a dose nova, não mais a antiga, tá? Então, vamos lá. A dose absorvida é igual a 0,18. O WR, o fator de peso para a radiação alfa, tá? É igual a 20. Então, 0,18 vezes 20 vai dar igual a 3,6. 3,6 sievert por hora. Por que sievert? Porque é a unidade nova da dose equivalente. Se você observar o enunciado, o Gray, que está lá na dose absorvida, é a unidade nova. Então, aqui, obrigatoriamente, também vai ser a unidade nova. Para descobrir a dose equivalente efetiva, eu multiplico o valor que eu encontrei anteriormente, que é 3,6, vezes o fator de peso do tecido, que é igual a 0,05, tá bom? Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou obter o seguinte valor, 0,18 sievert por hora. Não esqueçam das unidades de cada grandeza. Por que sievert? Porque ele é a unidade nova, tanto da grandeza de dose equivalente, como de dose equivalente efetiva, tá certo? Alguma dúvida, gente? Deu para entender? Deu. Agora, vocês vão, já que falaram aqui em transformar, agora vocês vão transformar o valor da dose equivalente e da dose equivalente efetiva para a unidade antiga. Vão transformar para o REM, tá bom? Então, lembra, tá? Que a gente tem a relação a qual nós devemos realizar a transformação. É que um sievert ele equivale a 100 REM. Então, façam aí a transformação. É uma regra de 3, tá? Transformar tanto esse valor como esse para a unidade antiga. Vamos lá. Lembrando que a gente só transforma se a questão ela pede, tá? Aqui eu estou pedindo para vocês transformarem só para vocês treinarem mesmo.
Vamos lá, gente. O Flávio disse que é 100. Mas 100 de quê? Da dose equivalente ou da efetiva? Tem que transformar as duas. Vamos lá. Qual é a relação que eu tenho para a dose, para a transformação de unidades, na verdade, né? Nós temos o REM como sendo a unidade antiga da dose equivalente e dose equivalente efetiva, e a nova é o sievert, tá? Então, 1 sievert é igual a 100 REM. Então, 3,6 sievert é igual a X, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho 1 sievert X sendo igual a 100 vezes 3,6, tá? Que dá igual a 360. Letras para um lado, né? As letras permanecem do lado esquerdo e os números passam para a direita. O 360 está após a igualdade, então continua no seu mesmo local. 1, ele está no lado oposto, então ele vai vir dividindo. Então, tá? 360 dividido por 1 é igual a 360. A unidade antiga, REM por hora, né? Com isso, esse é o valor na unidade antiga, tá bom? Na unidade nova é 3,6 sievert. Na unidade antiga é 360 REM, tá bom? E vamos transformar aqui agora na dose equivalente efetiva. 1 sievert é igual a 100 REM, 0,18 sievert é igual a X. 1 sievert X é igual a 100 vezes 0,18. Esse valor dá igual a 18, tá bom? Então, mesmo esquema. Letras ficam de um lado, números passam para o outro. O número que está antes da igualdade, ele passa dividindo. Então, 18 dividido para 1 dá igual a 18. Achei o resultado na unidade antiga para a dose equivalente efetiva. 18 REM, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz. Faz uma regra de 3, utilizando essa relação 1 sievert é igual a 100 REM, para descobrir, né, ou a dose nova ou a dose antiga. A gente coloca ali os valores abaixo da dose correspondente. Depois disso, faz uma regra de 3 e no final muda ali a unidade junto com o valor, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Vamos lá, todo mundo entendeu? Até aí, sim. Ótimo. Então é só até aqui mesmo. Vamos para a próxima. Sabendo que um operador resgatou uma fonte, gente, não lembro o que é SB, perdão, com atividade de 7,8 QRI a 3 metros de distância, determine a dose equivalente efetiva, sendo que o operador foi irradiado de corpo inteiro e a fonte é emissora de partículas beta. Transforme o valor da dose equivalente efetiva para milisievert, tá bem?
Então, vamos anotar aqui os dados que a questão nos dá. A atividade da fonte é igual a 7,8 kg. O resgate foi feito a 3,5 metros de distância. O indivíduo foi irradiado de corpo inteiro. Então, WT corresponde ao valor de corpo inteiro, que é igual a 1. E a radiação envolvida no processo é a radiação beta, que também tem um fator de peso, tá? Igual a 1, tá bem? Então, vamos lá. Então, gamão também, né? Que é igual a 0,98. Então, vejam que a questão ela te dá vários detalhes, várias informações, e ela quer que você ache o valor da dose equivalente efetiva e transforme para a unidade nova, tá? Que é o sievert. Então, gente, de acordo com esses dados que vocês estão vendo, vocês vão precisar calcular a exposição, a dose absorvida, a dose equivalente e a dose equivalente efetiva. Olha aí as coisas melhorando. Então, vocês vão calcular essas 4 coisinhas e no final vão transformar o valor da dose equivalente efetiva para a unidade nova. Então, vou deixar aqui, tá? As fórmulas para vocês lembrarem. Aqui a fórmula da exposição. Aqui a fórmula da dose absorvida. Aqui a fórmula da dose equivalente efetiva. E aqui o valor... Gente, perdão, da dose equivalente, agora que eu vou escrever aqui da dose equivalente efetiva. E no final, transforma. Então, lembra que 1 sievert é igual a 100 Rem. Por que eu vou usar essa relação? Porque ele quer que transforme a dose equivalente e você sabe que essas são as unidades, nova e antiga. Então, arrocha o nó aí e me diga um valor aí de cada um desses cálculos. Bora lá. 5 minutinhos aí. 10, né? Já que são 5 cálculos. Enfim, façam. Quando encontrarem a resposta, deem um sinal.
E aí, tá dando para fazer? Alguma dúvida? Alguém já terminou? Professor, o Y aí é o quê, hein? É o gamão. É esse valor aqui, ó, 0,98. Certo. Só ele, né? Sem o R. Isso, só o número mesmo. Uhum. Ok. Então, vou responder aqui só a exposição, só a primeira forma, tá? Vamos lá. Exposição é igual a atividade igual a 7,8, né? Vezes o valor do gamão, que é 0,98. A distância, a questão me dá, é igual a 3,5 e eu sei que eu tenho que elevar, né, esse valor. Então, 7,8 vezes 0,98 dá igual a 7,644. E aí, quando eu fizer a potência de 3,5 vezes 3,5, tá? Eu vou ter aí o valor de 12,25. Ao final, nós fazemos essa divisão. 7,644 vezes 12,25. Vamos ter aí o seguinte valor, 0,664, tá bom? Observo que a atividade e o gamão estão na unidade antiga, então a exposição também vem com a unidade antiga. Röntgen, por hora eu coloco por conta aqui do gamão, que está se desintegrando por hora, tá? Então, este é o resultado desta primeira parte da questão. E a segunda, qual o valor que a gente tem? Na segunda, Flávio, na segunda fórmula da dose absorvida, você pode utilizar o número completo ou você pode utilizar 0, mais os 3 números que estão após a vírgula. Então, poderia ser, no caso da sua resposta, né, vamos já corrigir,
0,546. Apenas isso é o suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é bem simples, só fazer a multiplicação, certo? 0,876 vezes o valor da exposição que a gente acabou de encontrar. Quando formos multiplicar, vamos encontrar aí o seguinte valor. Multiplicando esses dois números, tá bom? O meu resultado é 0,546. Vou colocar só do jeito que pode ser. Os três últimos números ali, três primeiros números, perdão, após a vírgula, tá? A unidade também tem que ser antiga. Então, rad aqui por hora. Por que rad? Porque a unidade antiga da dose absorvida. Se fosse a nova, seria gray, tá bom? E aí, qual o resultado da terceira fórmula? Gente, se vocês observarem, o WT é igual a 1 e o WR é igual a 1. Então, vou pegar esse valor e multiplicar por 1. Vai dar a mesma coisa. Entenderam isso? Então, o que vai mudar aqui é a unidade, tá? Que vai ser REM, porque é a unidade antiga da dose equivalente e da dose equivalente efetiva. A questão acaba aqui? Não acaba aqui, pois eu ainda tenho que transformar a dose equivalente efetiva, que é essa última, para a unidade nova. Então, a relação 1 sievert é igual a 100 REM, que a gente já conhece, X, que é o valor que eu quero descobrir, né? Em sievert, que é a unidade nova, é igual a 0,546 REM. Vou colocar o cálculo aqui em cima que tem mais espaço. Quando eu fizer ali a regra de 3, vai ficar 100 REM-X é igual a 0,456 REM vezes 1 sievert. Então, vai dar esse mesmo valor, né, gente? 0,456. Letras para um lado, números para o outro. Números que estão após a igualdade continuam no mesmo local. Os que estão no lado oposto passam dividindo. Então, esse valor aí, dividido por 100, dá igual, tá? A 5,4, tá certo? E vejam que a questão ela está pedindo em milisievert. Então, eu tenho 5,4 milisievert por hora. Ou posso ter esse valor aqui, ó, 5,4 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Imagina que aqui é o menos 3 bem pequenininho em cima do 10, tá certo? Então, esse 10 elevado a menos 3 equivale ao mili, tá certo? E aí, sei que esse valor está já em milisievert por hora, pois o 10 elevado a menos 3 é igual ao mili lá na nossa tabelinha de múltiplos e submúltiplos, tá bom? Então, o resultado
fica sendo esse, 5,4 milisievert por hora. Alguma dificuldade? Professor, quando eu fiz a divisão, ele deu 0,00546. Deu diferente. Pronto. Deixa eu te explicar por que aconteceu isso, certo? Uhum. Só um minuto. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter esse valor aqui, ó, 0,00546, correto? Sim. Observa que eu tenho casas equivalentes ao número 0 após os números convencionais, né? 5, 4, 6. Então, se você observar, né? Se você andar para frente, tá? A vírgula 3 vezes, veja isso, ó. Aqui eu tenho, vamos na verdade andar, né, para frente a partir do número 0 3 vezes. Então aqui eu tenho 1. Não, a gente começa daqui mesmo, tá, gente? Da vírgula. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, certo? Então aqui fica 5,46. Então, ó, se fosse para eu transformar esse número para esse aqui, eu teria 54. E aí eu iria andar 3 casas para a esquerda. E aí eu teria o equivalente a esse valor. Tá bom? Tá. Deu para entender? Obrigada. Nada. Posso apagar, gente, tudo? Vou apagar. Vamos lá. Questãozinha fácil aí de exposição. Após um acidente com uma fonte de polônio 203 de atividade igual a 4,9 curie, um operador realizou o resgate a uma distância de 5 metros da fonte. Qual a taxa de exposição? Então, aí vocês vão utilizar aquela mesma fórmula da exposição para poder descobrir qual o valor que o operador foi exposto. Aqui o valor do gamão, tá? Descubram aí qual. Olha aí, a Deise já terminou. Então, aqui é a nossa formulazinha da exposição, tá certo? Vamos substituir as letras por números. Então, a atividade é igual a 4,9, multiplico com o valor do gamão, que é 8,73.
a distância a gente eleva aí ao quadrado. 4,9 vezes 8,73 dá igual a 42,777. Correto? Cinco vezes 5 é igual a 25. Então, ao final, a gente vai estar aí fazendo a divisão desses dois números. Por fim, descobriremos o valor da exposição, que é igual a 1,71108, tá bom? Então, Deise, você está certa aí, tá? Observa que aqui a atividade está em Curie, o gamão também está aqui com a desintegração em Curie, a unidade antiga. Com isso, nós temos o quê? A unidade antiga aqui na nossa taxa de exposição. Então, 1,71108 Röntgen por hora seria o valor aí correto para essa questão, tá bom? Vamos para a próxima. Qual a dose absorvida de um técnico em medicina nuclear que foi exposto a 2,34 coulomb por quilograma por hora por uma fonte de iodo 131? Então, aqui, gente, só dose absorvida, uma multiplicação. Vamos lá. Preste atenção aí nas unidades. Aqui é iodo menos 131? Ou só um tracinho mesmo qualquer? Professor, qual seria a unidade aí nesse caso? Porque eu estou vendo que a exposição está com a unidade nova. Aí, no caso, eu teria que colocar na resposta a unidade nova, não é? Isso. Aqui a exposição, né, está por coulomb por quilograma. Então, no final do seu cálculo, o valor também vai vir na unidade nova, só que da dose absorvida, tá bom? Tá. Então, gente, vamos lá. Fórmula aqui da dose absorvida. Substitua as letras por números, né? Lembrando que esse 0,876 é uma constante, então é um valor fixo que a gente não muda. Então, esse valor eu multiplico com 2,34. Ao final, nós temos aí o seguinte resultado: 2,04984. A unidade aqui está na unidade nova, certo? Aqui eu terei também a unidade nova para a dose absorvida, tá bom?
Alguém teve dificuldade de fazer essa questão? É só isso. Não. Questões em si, não tem. A questão é só meio uma fórmula que você tem que acertar, né? Tranquilo. Sim. E vamos para a 8ª questão, para finalizarmos aqui. Considerando uma paciente que foi irradiada por partículas alfa, observou-se uma dose absorvida de 0,17 mg por hora na região da mama, 0,3 mRAds por hora na região do esôfago e 1,2 mg por hora, tá? Na região do rim, que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar agora. Qual a dose equivalente efetiva recebida pela paciente? Então, aqui nós temos os valores de WT. Mama, esôfago e rim é o mesmo valor, tá? Essas regiões foram irradiadas por partículas alfa, tá certo? A dose absorvida que a questão já deu, de cada valor, né? Então, aqui a gente calcula a dose equivalente primeiro, depois a dose equivalente efetiva, tá? Observa que eu tenho aqui na região do esôfago a dose absorvida na unidade antiga e todas as outras na unidade nova. Então, vai ter que ter uma transformação aqui, tá bom? Antes de descobrir o resultado. Então, vamos lá. Agora é com vocês. Vou colocar aqui as fórmulas da dose equivalente e efetiva. Lembrando que vocês têm que calcular uma vez para cada local do corpo, tá? Tanto essa dose equivalente como a efetiva. E não esquece de transformar esse valor aqui para Gray. E ao final fazer o somatório aí das doses equivalentes para dar apenas uma. Professor, você tá mutado. Não, mas eu não tô falando não. Tô só aqui, Tá. tô aqui olhando para a tela, vendo se vocês vão falar alguma coisa. E eu achando que você tava falando, explicando alguma coisa e eu... Não, ainda não.
3 minutinhos para a gente responder, certo? Vamos lá. A princípio, a primeira coisa que a gente faz é transformar logo esse valor aqui para a unidade nova, certo? Então, gray é igual a 100 rad. X é igual a 0,3 milihards. Então, vamos lá. 100 rad X é igual a 0,3 milirad vezes 1 gray. 0,3 é igual a 0,3. Letras para um lado, números para o outro. O número que vem após a igualdade continua no mesmo canto. Os que estão antes da igualdade passam dividindo, tá? Então, 0,3 dividido para 100 dá igual a 3, tá certo? Vamos lá. 0,3 dividido para 100 vai dar esse valor aqui, gente. 0,003, tá? Gray, né? Que é a unidade nova. Milligray, tá, gente? Por hora. Aqui eu poderia ter também, certo? 3 vezes 10 elevado a menos 3. Que é o que equivale lá, o menos 3 a milligray, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a mama, tá? A dose absorvida da mama foi 0,17. Multiplico esse valor com WR, que é o fator de peso da radiação, no caso, a radiação alfa, tem um WR igual a 20. Então, a gente vê que 0,17 vezes 20 é igual a 3,4. 3,4, tá? Milisievert, perdão, por hora. Vamos agora calcular do esôfago. 0,3 vezes 20. 0,3 vezes 20
dá igual a 6 milisievert por hora. E vamos calcular o do rim. 1,2 vezes 20 dá igual a 24 milisievert por hora. Então, esses são os valores, tá? Para a dose equivalente. Agora, a gente faz a dose equivalente efetiva. Da mama, né? Que a gente fez primeiro. 3,4 vezes o fator de peso para o tecido, tanto da mama como do esôfago e do rim, vai ser 0,05. Então, a gente vai utilizar esse valor para todos os cálculos. Então, 3,4 vezes 0,05 dá igual a 0,17 milisievert por hora. Vamos do esôfago. 6 vezes 0,05, a gente vai ter o valor ali igual a 0,3 milisievert por hora. E por fim, lá no rim, 24 vezes 0,05 vai dar igual a 1,2 milisievert por hora. Ao final, tá? A gente faz um somatório com todos os valores de dose equivalente efetiva, que é o que a questão quer saber. Então, 0,17 mais 0,3 mais 1,2. Ao final, vocês encontram aí o resultado que pede a questão. Então, somatório de todas essas doses equivalentes vai ser igual a 1,67 milisievert por hora. Então, esse é o resultado que a questão ela quer, né? É o resultado ali da dose equivalente efetiva recebida pelo paciente, num total, né? Por um todo. E aí, gente? Tranquilo? Complicado. Complicado essa? Eu não vou dizer, tá, eu entendi tudo, porque eu entendi, claro, mas não vou dizer que peguei. Certo. É porque é uma questão grande, a gente vê um monte de número, a gente se confunde todo. Exatamente. Porém, As fórmulas, muito número, então complica um pouco. Porém, observe que essa questão ela precisa apenas de duas fórmulas, que é da dose equivalente e da dose aqui equivalente efetiva. E veja que todas as doses aqui absorvidas estão em Gray, só uma está em Rad. Então, eu vou transformar essa em Rad para Gray, que foi o que nós fizemos aqui ao lado. Tá? Depois, a gente vai calcular a dose equivalente e a dose equivalente efetiva para cada tecido. Primeiro fizemos aqui a dose equivalente da mama e a dose equivalente efetiva da mama. Fizemos aqui a dose equivalente e a dose equivalente efetiva do esôfago. E, por fim, fizemos a dose equivalente e equivalente efetiva do rim. No final, peguei todas as doses equivalentes, os resultados, somei e dá o resultado final, que é o que a questão ela está solicitando, está pedindo, tá bom? Então, é dessa forma aí que a gente resolve essa questão. Sempre observando ali a questão da partícula que irradiou os tecidos e observar o WT ali de cada questão. Alguma pergunta? Então, tá? Vamos... Professor, Diga. essa questão aí, o senhor pode explicar mais um pouquinho como é que a gente transforma de rádio para miligrey aí, que eu tô Posso. com um pouquinho de Ó, dificuldade aí.
Aqui na dose absorvida, a gente vai ter a unidade nova. Aqui o Gray e a antiga o Rad. Então, a gente estabelece a relação que 1 Gray é igual a 100 Rads, certo? Então, você quer transformar esse valor aqui, ó, 0,3 mRad, para Gray, que é a unidade nova. Então, X aqui embaixo do 1 Gray, que é o valor que eu quero descobrir, é igual a 0,3 mRad, tá certo? Então, faço aqui a regra de 3, ó. 100 vezes X e 1 Gray vezes 0,3. Então, eu esqueço aqui as letras e foco nos números. 1 vezes 0,3, 0,3. E aí, depois daqui, a gente deixa a letra para um lado e número para o outro. A letra permanece aqui no seu local e os números agora passam para o outro lado. Os números que estavam aqui em cima, após a igualdade, que é o 0,3, continuam no mesmo canto. Os números que estavam antes da igualdade vão passar, ó, dividindo. Então, quando você fizer a divisão 0,3 dividido para 100, vai dar 0,003. E aí, ao final, você acrescenta aqui o miligray por hora. Esse mesmo número pode ser expresso dessa forma aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa aqui, ó, do milli, tá? Aí eu acrescentaria só o gray aqui no final, porque aqui é a mesma coisa do m, do milli, tá bem? Por que que eu sei disso? Porque, ó, se eu tivesse o número 3 e tivesse que transformar ele, né, para essa notação científica, que é 10 elevado a menos 3, eu iria andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, vírgula bem aqui, 0, 0 e um 0 após a vírgula, certo? Se fosse para transformar lá a questão da dose equivalente, da equivalente efetiva, eu já teria um sievert sendo igual a 100 Rem, tá? Então, sempre observe aí a questão das unidades, tá? Dentro dessas transformações, tá bom? Mais alguma pergunta? Então, aqui sempre que tiver em milli, né, vai ser 10 a menos 3. Exatamente. Algo a mais? Não. Então, amanhã eu irei estar postando aí uma aula para vocês sobre detectores de radiação. E quando for quinta-feira, eu vou tentar fazer uma revisão geral de todo o conteúdo que eu vou estar passando na atividade avaliativa, que é a N2, tá bom? Vou responder aqui a 6 de novo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui do lado. Fórmula da exposição, tá bom? Porque a questão ela fala sobre a questão ali de um acidente com a fonte de polônio, explícita a atividade, a distância e o gamão. Então, consequentemente, eu sei que se trata ali de um cálculo de taxa de exposição. Então, multiplico a atividade, que é igual a 4,9, vezes o gamão, que é igual a 8,73. A distância, a gente vai elevar ao quadrado. Eu tenho 5 elevado ali ao quadrado.
4,9 vezes 8,73 é igual a 42, certo? 777. 0,777, isso aí. 5 ao quadrado é igual a 25. 25. E aí, no final, você vai estar fazendo aí essa divisão. Esse valor dividido para 25 vai dar a taxa de exposição, que é igual a quanto? 1,71108. 1,71108. Vejo que a atividade Röntgen por hora. está na unidade antiga. Aqui o gamão também está todo na unidade antiga. Aqui também será, tá, na unidade antiga. Röntgen, boto por hora porque também está lá no gamão. Certo? Obrigado, Então, professor. de nada. Então, aqui um cálculo de exposição, tá certo? Mais alguma dúvida? Então, gente, Não. boa noite a todos, tá? Amanhã eu Boa mando para a noite, Daisy o professor. link Obrigada. da nossa aula de detectores. E quinta a gente faz uma revisão e eu vou dar as orientações acerca aí da N2 de vocês, tá? Se porventura alguém que está aqui ainda não enviou a atividade, o resumo do filme, né? Pode enviar até hoje, meia-noite, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até Amanhã quinta-feira. os links da aula de sábado. Isso. Tá ok. Professor, Oi, professor, diga. teria como depois dar uma olhadinha lá e dizer que eu recebi, porque eu tô meio assim, tipo, eu acho que eu não recebi, que eu não enviei correto, entendeu? Tá, tô abrindo aqui, só um minutinho. Uhum. O João me mandou, tá? Recebi. E deixa eu ver. A Bia também mandou, o Alisson mandou e o Charles também mandou. Tá bom? Professor, Show. Oi. quando é que o senhor vai dar as notas dessas 3 atividades que a gente fez? Quinta-feira eu já tenho mandado um e-mail para cada um de vocês. Ah, vai mandar no próprio e-mail, né? Isso. Ai, meu É coração. 3 notas, professor, é? Isso, foi aquela atividadezinha lá. Menino. Atividade lá do. Eca. Atividade do efeito Hormese, do plano de radioproteção E esse resumo agora? e esse resumo. Certo. Professor, eu Gente, desculpa, eu não sabia que estava com o áudio aberto. Olha, gente, a Raniela enviou também, tá? A Cláudia, o Fidel, a Rosângela também, a Daisy, Cláudia, acho que não falta mais ninguém, né? E é isto. Mais alguma coisa? Nada. Tchau, tchau, gente. Até quinta-feira. Tchau, Amanhã boa noite. eu mando o link para Daisy da aula. Ok.